iniciativa é fundamentalmente estabelecer uma frente comum com a Associação de Imprensa de Pernambuco para, em conjunto, prepararmos um pedido à Unesco para o reconhecimento dos jornais centenários de Portugal e do Brasil como dentro do projeto Memória do Mundo. Hoje, o jornalismo local é aquele que tem, em todos os lados do mundo, reconhecidamente, o futuro mais assegurado. Porque é muito caro fazer jornalismo à distância, ou seja, é muito caro enviar pessoas para grandes distâncias. Mas é indispensável que as pessoas conheçam aquilo que passa à sua volta. E, portanto, o que eu leio e aquilo que eu vejo em todo o mundo é o reconhecimento de que o jornalismo local tem, no mundo digital, quer como no mundo em papel e ainda durante muitos anos, o seu futuro assegurado. Agora, é preciso perceber que são dois caminhos paralelos, mas diferentes. Não é a mesma coisa fazer jornalismo digital do que fazer jornalismo em papel. E nós temos que perceber que ainda existe uma grande comunidade de pessoas que não são nativos digitais, portanto, para eles o papel ainda é muito importante e que essas pessoas são as que têm poder de compra, são aquelas que precisam dos jornais e dão aos jornais a força de sustentabilidade económica que eles precisam, até para manter o digital. Acredito que será possível negociar com o Google e com o Facebook uma divisão ou uma participação de quem produz os conteúdos de que eles dependem nos lucros ou nos investimentos publicitários que tanto um como o outro têm. O maior problema é que um e o outro são companhias americanas. E a maneira de negociar com eles tem que ser global. Não pode ser país a país, ou jornal a jornal, ou mesmo associação a associação. Portanto, o grande esforço que nós, do nosso lado, temos que fazer é de ser capaz de nos organizarmos e de aparecermos como uma parte forte na negociação e de os fazermos compreender que se a negociação não acabar bem, eles correm o risco de ficar com coisa nenhuma na mão. Uma coisa muito importante que as pessoas têm que perceber. O que motiva a manutenção das redes sociais é que nós produzimos notícias que são todos os dias diferentes. Porque senão as redes sociais não tinham nada para dizer umas às outras. As pessoas tornavam-se cansadas, ficavam chateadas de não ter nada que dizer. Somos nós e, sobretudo, o jornalismo local que alimenta muito este tipo de relação que se estabelece nas redes locais. Nós temos em Portugal a associação, que é uma cooperativa, que se chama Visapress, que é uma entidade que faz a gestão coletiva dos direitos de autor dos editores de publicações periódicas. E uma das entidades a quem nós entregamos licenças são as agências de clipping e que pagam, e nós depois distribuímos esse valor pelas entidades que eles usam para fazer o clipping. O que eu estou convencido é que nesse clipping existe muito interesse em publicações brasileiras, porque há um grande número de empresas portuguesas que têm negócios no Brasil. E, portanto, há seguramente muito pedido às empresas de clipping para que distribuam informação obtida a partir dos sites, portanto, eles vão aos sites e tiram essa informação, não pedem autorização aos jornais brasileiros, nem coisa nenhuma. Portanto, o que eu acho é que é possível nós, se obtivermos nós, Visapress em Portugal, se obtivermos a representação dos jornais brasileiros, a começar pelos de Pernambuco, naturalmente, poderemos vir a ter uma licença para as empresas de clipping baseada na utilização dos jornais brasileiros. Com certeza que não é isto que vai resolver todos os problemas, mas resolve um problema muito importante, que é o da dignidade de quem se sente roubado. E que, finalmente, começa a ver que esse roubo, essa forma de retirar os conteúdos sem autorização, é minimamente compensada.
Se eu quiser comprar um jornal brasileiro hoje em Portugal, eu não encontro. Impresso. Há 10 anos existia. Podia não ser às vezes no próprio dia, porque dependia dos aviões, e tinha clientes certos. Hoje em dia, só através do mundo digital. Isso, por exemplo, favorece as empresas de clipping. Eu achava muito interessante e muito importante retomarmos esta possibilidade de, se não é rentável mandar os exemplares para Portugal, ao menos voltar a negociar com a distribuidora portuguesa, que é a VASP, que tem uma central de impressão digital, que eles imprimissem jornais brasileiros de uma forma digital, portanto, sem publicidade, que não interessa a Portugal, porque são produtos que não há, ou são empresas que não estão em Portugal, mas com uma visão daquilo que se passa no Brasil. Porque hoje em dia em Portugal toda a gente fala do que se passa no Brasil, mas muito pouca gente fala com base nos jornais brasileiros, toda a gente fala com aquilo que às vezes os jornais portugueses publicam sobre o Brasil. E isso eu parece-me que é pouco.